Isso daí, meus amigos. Mais uma equipe vence do Corinthians. E agora vocês entendem a revolta do torcedor do Palmeiras, que simplesmente perdeu o Campeonato Paulista e foi desclassificado na Copa do Brasil pelo Corinthians. E quando o Corinthians vence do Palmeiras, cria-se uma cortina de fumaça sobre todos os pontos negativos da equipe. Porque pro torcedor do Corinthians pode perder de todo mundo, mas se classificou em cima do Palmeiras, se eliminou o Palmeiras, pronto, para eles o importante é a taça. Eu venci do nosso maior rival. Agora vocês entendem por que a gente fica tão pé da vida quando o Palmeiras dá umas parmeiradas dessa. Porque o Corinthians simplesmente perde de todo mundo que enfrenta. E parece que no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, simplesmente a gente ressuscitou os caras. É isso. Não tem como ter outro sentimento a não ser esse. Porque, mas o Palmeiras estava com um jogador a menos porque teve o jogador expulso logo no começo do jogo. Tá, mas perdeu o jogo de ida também. Então no placar agregado a gente tomou um baile do Corinthians perdendo de 3-0 no total. Não tem como se conformar com uma situação dessa quando você vê todo mundo batendo no Corinthians. E a verdade é que a gente chegou lá e apanhou do Corinthians. É isso. O Campeonato Brasileiro hoje promete pegar fogo. Nós temos jogos extremamente importantes e além disso tem muito rebuliço de bastidor acontecendo. Roda essa vinheta aí e vamos porque hoje tem coisa pra gente falar. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Se você puder já deixar aquele like no vídeo, você vai ajudar demais. Se você puder dar uma hypada também no vídeo com esse novo recurso que tem aí na plataforma, pô, você vai ajudar muito mesmo. E se você também tiver alguma declaração, algum desabafo, desafeto, coloca aí nos comentários. Meus amigos, e não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aqui do Energia com Desconto, tá? A sua fatura de energia, ela está cara? Tá pagando muito de energia elétrica? Então fique tranquilo que o pessoal do Energia com Desconto vai arrumar um desconto para você nas suas próximas faturas de energia elétrica, para você parar de ser estrangulado pelas companhias elétricas. É só você clicar no link que tá fixado nos comentários ou no QR Code aqui e entrar em contato com o pessoal lá. Essa empresa, inclusive, é de um amigo pessoal meu, da minha confiança, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sabe por que vocês vão gostar? Porque além de trazer economia nas suas contas de energia elétrica, o serviço é gratuito, não tem custo nenhum. É de graça, é isso mesmo, você não paga por adesão, você não paga mensalidade, você não paga absolutamente nada. Eles vão explicar para vocês como que funciona a distribuição de energia elétrica dentro do nosso país. E aí você vai entender que você pode ter uma porcentagem de desconto todos os meses nessa sua fatura. Então entre em contato com eles lá, conversa com eles, já tem muita gente que entrou lá, já tá economizando energia, entre em contato com o pessoal lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Energia com desconto, galera, tamo junto. Vamos lá, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia então, domingão começando, esse é um domingão que promete, hein? E eu já vou começar, mano, na lata já. Na lata, nós temos dois jogos que são extremamente importantes hoje, tá? Na verdade, 3 jogos, né? Eu tô falando 2, mas na verdade são 3. Porque, deixa eu puxar aqui a classificação do Brasileirão, porque aí a gente vai ter um panorama geral do que tá acontecendo. Primeiro lugar, Flamengo. Segundo lugar, Cruzeiro. Terceiro lugar, Palmeiras. O Flamengo enfrenta o Internacional, lá em Porto Alegre, lá no Beira-Rio. O Cruzeiro enfrenta o Mirassol, só que esse jogo só será amanhã. Amanhã às 20 horas, na cidade de Mirassol, na casa do Mirassol. Jogo importantíssimo, hein? Vamos lá, Mirassol, vamos lá. Em terceiro lugar, nós temos o Palmeiras, que enfrenta hoje também o Botafogo, lá no Newton Santos. Então, olha só. Palmeiras e Flamengo, eles têm o objetivo muito claro de se manter no topo e continuar fazendo essa competição entre si pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, ele quer tentar alcançar o Flamengo ele quer continuar distante do Palmeiras, mesmo que seja uma distância mínima, mas ainda assim
Hoje o Flamengo é o primeiro colocado. Então essas duas equipes eles têm uma responsabilidade muito grande no jogo de hoje. Quando você olha o Botafogo e o Internacional, por mais que eles tenham um interesse de performar bem na competição nacional, para eles, sem sombra de dúvida nenhuma, o mais importante é o meio da semana. Porque o Botafogo enfrenta a LDU, está com um placar de vantagem, mas joga na altitude. Então precisa fazer um rodízio de seu elenco, poupar alguns jogadores. Vai precisar poupar alguns jogadores hoje para chegar com uma questão física, né, com um ímpeto físico melhor na competição da Libertadores, que nesse momento é o objetivo maior do Botafogo. Porque pro Botafogo tá mais fácil a Libertadores nesse momento, é mais fácil a Copa nesse momento, do que o Campeonato Brasileiro. Porque a classificação do Botafogo no Brasileiro é quinto colocado. Tudo bem, o Botafogo não quer deixar a peteca cair, eu concordo com vocês. Só que se for pra priorizar, quem que é melhor priorizar agora, nesse momento, olhando pra agora? Campeonato Brasileiro ou Libertadores? Libertadores, sem sombra de dúvida. O Inter tá o mesmo pensamento, só que o Inter tá em 12º. Então o que é melhor pro Inter priorizar agora? A Libertadores. Porque na verdade o Inter está mais distante ainda que o Botafogo. Então pro Inter é mais importante ainda priorizar a Libertadores do que o Campeonato Brasileiro. E pro Flamengo? O que é mais importante? E pro Palmeiras, o que é mais importante? As duas coisas. Pro Flamengo é importante olhar para Libertadores e pro Palmeiras é importante olhar para Libertadores. Só que entre Palmeiras e Flamengo tem uma diferença nesse aspecto. O Palmeiras goleou seu adversário, que tecnicamente é inferior, por 4-0 fora de casa. O Flamengo fez 1-0 no Internacional, dentro de casa. E agora joga a próxima partida fora de casa. Então o Palmeiras hoje, ele tem talvez um cenário mais positivo do que o do Flamengo em si. Mas nenhuma das duas partidas será fácil. Porque pro Inter é importante também se mostrar resistente no jogo de hoje, que já é meio como uma carta de boas-vindas, digamos assim, pro jogo da Libertadores. E pro Palmeiras, o Botafogo quer se mostrar também competitivo, porque está em quinto lugar na competição nacional e não quer deixar a peteca cair. São dois jogos, galera, que eu não sei o que pode acontecer. Se você me perguntasse assim, Neto, se fosse para fazer uma fezinha, onde você iria colocar as suas fichas? Galera, se fosse para fazer uma fezinha, eu chutaria em 2 empates. Sabia disso? Eu acredito que são partidas com uma altíssima probabilidade de empates. Isso porque ninguém quer se comprometer nesse ponto da competição. E embora o Internacional vai poupar os seus jogadores com certeza para chegar com força máxima na Libertadores, o Internacional também sabe que para o Flamengo é importante o campeonato nacional e Libertadores. Aliás, a torcida do Flamengo não iria admitir ganhar hoje, mas perder a Libertadores no meio da semana. E lá no Palmeiras é a mesma coisa, só que o Palmeiras já tem a classificação da Libertadores certa. Então o Palmeiras hoje pode chegar com o que melhor tem do seu elenco, com a sua força máxima. Porque aí na quinta-feira faz um time misto e descansa a equipe. Já tem uma vantagem de 4-0 lá na casa dos caras e joga o próximo jogo no Allianz. Pode fazer desse jogo um jogo festivo. Então olha só o emaranhado de situações que nós temos hoje para esses dois jogos. Mas claro, tem os seus respectivos adversários, que também não vão admitir derrotas. Então é por isso que eu acredito que essas duas partidas, elas têm um equilíbrio muito grande. E não vai me estranhar se de repente, eventualmente, um empate acontecer nos dois cenários. E você, o que você acha sobre isso? Coloca aí nas opiniões. Vamos continuar aqui. Carlos Miguel chega a São Paulo, tá? E a primeira pergunta, no momento que ele chega a São Paulo,
o repórter da Globo, a primeira pergunta que é feita a ele é justamente sobre ele vir agora jogar no Palmeiras, sendo que ele já foi um goleiro do Corinthians. E ele respondeu com naturalidade. Ele tem que estar disposto a essas mudanças do futebol, a essas variáveis que acontecem dentro do mundo esportivo. Ele tem que estar preparado para isso, porque ele é um atleta profissional e que ele está muito feliz de chegar no Palmeiras. Inclusive, ele falou sobre o Everton, que ele chega para agregar em um elenco, para dividir ali, né, a posição com um cara extremamente experiente, um cara que já ganhou milhares de títulos. Ele deixa isso muito enfatizado e que para ele é um grande prazer estar jogando de um lado de um grande atleta, que é o Everton. Então, Carlos Miguel chega, vai fazer ali aquela parte de bateria de exames e tudo mais, vai ser amanhã em São Paulo que vai acontecer, e provavelmente após isso o atleta já assina com o Palmeiras pelos próximos 5 anos, e que seja bem-vindo, Carlos Miguel, que seja bem-vindo, cara, que você aqui tenha espaço para crescer. Existe alguma parte dos torcedores palmeirenses receosos, eu não confio muito nele. Eu entendo isso, eu entendo isso, mas na minha opinião ainda assim é uma excelente contratação. Então o Carlos Miguel ele vai ter a oportunidade agora de se tornar um grande ídolo, um grande líder da torcida do Palmeiras. Porque se ele chegar no Palmeiras e se consolidar aqui, ou seja, fazer o que no Corinthians ele não fez, porque ele teve chance de se consolidar no Corinthians. Só que ele não fez porque ele já pensou na Premier. E aí ele foi lá pra Premier. E agora, se daqui, sei lá, 2 temporadas, ele recebe outra proposta de fora, qual que vai ser a reação dele a essa proposta? Ele aceita ou ele declina? Por já ter passado por uma experiência dessa. Então uma experiência dessa, galera, pode agregar uma grande bagagem na postura do jogador pelos próximos anos. Porque ele pode relembrar, ele falou assim, já saiu uma vez, não foi legal, então nesse momento agora, por enquanto, eu vou segurar aqui. Então ele tem chance de se consolidar na equipe do Palmeiras como um jogador longevo, como um jogador que fique muito tempo. Inclusive ele pediu isso em contrato, que ele queria um contrato extenso, para ele ter esse tempo de evoluir, de se tornar titular no futuro. Veja bem, o Carlos Miguel não chega no Palmeiras querendo tirar a vaga do Everton. Ele chega no Palmeiras ciente de que o Everton é titular, mas que no futuro ele deseja suceder o goleiro hoje alviverde. E ele tem essa chance hoje. Seja bem-vindo então, Carlos Miguel, uma ótima contratação que o Palmeiras fez. E pessoal, nesse clima de Palmeiras versus Flamengo, tem mais uma notícia e um dado interessante aqui, tá? Vamos lá, ó. Palmeiras e Fla batem recorde e prometem briga cabeça a cabeça até o fim. Ficou meio estranho isso aqui, mas tudo bem. Matéria lá do UOL, tá? Não é eu que tô falando isso não. Palmeiras e Flamengo prometem uma briga acirrada pelo título do Campeonato Brasileiro. Sem sequer completar um turno, a dupla já bateu os respectivos recordes de pontuação na era dos pontos corridos, com 20 clubes, que começou a partir de 2006, os pontos corridos. O Flamengo alcançou 40 pontos após 18 jogos, superando os 39 pontos do título de 2019. Então o Flamengo de Felipe Luiz, hoje, supera o próprio recorde que até então era em 2019, no primeiro turno, lá com Jorge Jesus. Sua melhor marca até então. Assim como este ano, o rubro-negro liderava o torneio nacional e se sagrou campeão com a maior pontuação da era dos pontos corridos, 90 pontos, quando aconteceu lá em 2019, tá? Já o Palmeiras chegou a 36 pontos em 17 partidas, deixando para trás todas as campanhas de títulos e também o recorde de 2009. Ao final da 17ª rodada, o Alviverde era líder do Brasileirão em 2009 com 35 pontos, mas acabou na modesta 5ª colocação. Eu lembro disso aqui, né? Uma das maiores parmeiradas da história do Palmeiras. Se eu não me engano, o Palmeiras contrata o Muricy Ramalho para não deixar a peteca cair, mesmo assim deixa a peteca cair e sai fora até do G4 no final do ano, lá em 2009, né?
E quem foi campeão em 2009, quem que foi? Foi o Flamengo que foi? Eu não lembro quem que foi campeão. Mas enfim, ó, os dois clubes podem fechar o primeiro turno superando a marca dos 40 pontos. Galera, isso daqui fala muito, muito mesmo, sobre como a régua do futebol ela tem subido, né? Porque embora a gente critica muito o desempenho atual do Palmeiras, a forma como o Palmeiras joga, é inegável a gente afirmar que o Palmeiras ainda é uma equipe competitiva. Com todas as falhas do Abel, com todos os problemas na contratação de jogadores, em você reforçar o seu elenco, ainda assim o Palmeiras é uma equipe muito competitiva. E o Flamengo e o Palmeiras, eles estão subindo o próprio sarrafo do futebol brasileiro. Se o Cruzeiro quiser ter fôlego para continuar nisso aqui, cara, o Cruzeiro vai precisar se estruturar. Não é à toa que o Cruzeiro tem feito movimentações no mercado para já reforçar o seu elenco, porque eles sabem que a régua tá subindo. Todo técnico, toda comissão técnica faz a matemática. E a matemática aqui, ela já indica que talvez a gente pode ter um campeão brasileiro com um recorde de pontuação na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Então, é muita responsabilidade uma equipe olhar assim e falar assim, opa, eu quero competir com esses dois caras. Porque esses caras, eles sobem a própria régua. E isso é um reflexo também do investimento em categorias de base, do investimento em estrutura, do poder financeiro de suas contratações, dos investimentos de patrocínio que acontecem e tudo mais. Então, cara, é legal a gente observar esse movimento e entender que as duas equipes sobem a própria régua. Realmente, Palmeiras e Flamengo chegaram num nível que hoje, se uma equipe quiser competir com os dois, competir que eu falo assim, pessoal, não é competir um ano só, bateu um ano e caiu de novo, não. É competir continuamente. Precisa ter todo esse trabalho 360 montado. Porque o Atlético Mineiro já foi campeão, já se intrometeu entre Palmeiras e Flamengo. O Fluminense já se intrometeu entre Palmeiras e Flamengo. O Botafogo já se intrometeu entre Palmeiras e Flamengo. Só que no momento, as equipes que vêm todos os anos ali na ponta, correndo por lideranças, por disputas, erguendo taças, são os dois. Porque é um projeto que acontece há mais de 10 anos e hoje traz solidez, constância. E essa é a parte mais difícil do futebol. Você pode bater campeão numa competição e cair de novo. Agora, o difícil é você se manter sempre lá. E a gente vê aqui que esse trabalho ele é mantido. E isso, cara, acirra essa rivalidade. E por falar em acirrar a rivalidade, um funcionário do Flamengo, de acordo lá com a coluna do Fla, a matéria da coluna do Fla, ele está indicando que o patrocinador master do Flamengo vai pagar um contrato de 300 milhões de reais ano para o Flamengo. Galera, eu achei esse aqui um valor assim colossal. Fora da realidade do futebol brasileiro. Isso aqui é uma matéria do Coluna do Fla, que um funcionário indicou que vai ser esse o valor de contrato do ano. Só para vocês terem uma ideia, por que eu falo que é fora da realidade do futebol brasileiro, se for isso aqui mesmo, lembrando que são especulações, não é nada oficial, seria o 9º maior contrato de patrocínio do mundo. Do mundo. Se você pegar algumas equipes europeias, eles têm patrocínios inferiores a esse. O Flamengo estaria no top 10. Seria o 9º colocado no top 10 maiores contratos do mundo, passando até mesmo o Tottenham, lá da Premier. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E meu amigo, se for a Sporting Bet que colocar todo esse dinheiro aqui, isso vai dar ruim nos bastidores do Palmeiras. Porque, galera, 300 milhões ano é muito dinheiro. A gente tá falando de um contrato de quase 1 bilhão em 3 anos. É um contrato de 900 milhões de reais em 3 anos.
eu achei o valor muito exagerado. Se for realmente isso, para vocês terem uma ideia da grandiosidade de um contrato desse. É o 9º maior contrato do planeta. Aí, eu tenho certeza que isso vai cair igual uma bomba dentro do Palmeiras. Por quê? Se eventualmente o Flamengo divulgar a Sport Betting como a sua patrocinadora, mas os valores ali na diluição e tudo mais acabar se equiparando, o Palmeiras vai fazer pouco caso disso, eu acho. Agora, se os valores for tão superiores assim, né, chegar a 2 vezes a mais que o Palmeiras, aí não tem jeito. Aí eu acho que a casa cai. Beleza? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.